Bom, hoje nós vamos falar aí a respeito de uma das partes da mecânica que é a cinemática ou cinética. Bom, a mecânica ela é a parte da física que ela estuda o movimento dos corpos, sobre a ação de forças ou não, corpos em repouso, não é? Onde está o corpo em um determinado tempo, se ele está sob ou não a atuação de força, essa força seja de qual for a natureza, né? Se for da natureza elétrica, da natureza magnética, da natureza gravitacional, né? Enfim, usa-se descrever uma equação que mostra onde esse corpo está, né? Qual posição esse corpo está tomando, qual que é a aceleração desse corpo se ele tiver, qual que é a velocidade desse corpo se ele tiver, enfim. A parte da mecânica que estuda apenas o movimento dos corpos, que descreve o movimento dos corpos, ela é chamada de cinemática. Eu do grego já fala, cines vem do grego, que significa movimento. Tá? As equações do movimento que eu vou mostrar aqui hoje são aquelas, principalmente do movimento variado, são aquelas três equações famosas que nós aprendemos de uma forma começamos a aprender de uma forma mais aprofundada no ensino médio, e ela volta sobre a visão do cálculo diferencial integral no curso de Física 1. Tá? Então vamos lá. Bom, vamos ver o caso, o caso em que a aceleração ela está variando, né, com o tempo. A aceleração aqui é uma função temporal, a velocidade aqui é uma função temporal, a posição aqui é uma função temporal. Tá? Então, se a gente for integrar a aceleração, a gente chega na velocidade em função do tempo. Se a gente for integrar a velocidade em função do tempo, a gente vai chegar na posição em função do tempo. Agora, se a gente quiser fazer voltar lá na aceleração, você tem aí a posição em função do tempo, quer voltar na velocidade, você vai derivar em função do tempo. Quer voltar da aceleração em função do tempo, você vai derivar a equação horária da velocidade em função do tempo. Então, você está vendo que eu estou falando função do tempo todo instante. Né? Então, você vai integrar e derivar essas funções diretamente só se elas estiverem em função do tempo. Caso esteja a aceleração em função da posição, por exemplo, você vai ter que fazer alguma modelagem diferencial para você poder fazer as integrações. Então, você não pode sair integrando ou derivando isso aí direto, não. Tá? Só se isso estiver escrito em função do tempo. Para obter aceleração em função do tempo. Você quer obter uma velocidade? Você já vai lá e dá uma integrada. Quer fazer um movimento? Quer regredir? Então você vai lá e dá uma derivada. Em função do tempo. Tá? Mais uma vez, caso contrário, você tem uma aceleração variando em função da posição. Você vai ter que fazer uma modelagem aí, diferencial para obter as equações de velocidade e de posição. Tá certo? Mais à frente eu vou resolver um exercício desse tipo aí, tá? Porque quando o cidadão começa a estudar a cinemática escalar, e ele acabou de sair, já acabou de sair do cálculo, o cara já sai integrando tudo e derivando tudo, usando limite de tudo que vai ver pela frente, né? Mas esquece de interpretar o problema, tá? Esquece de interpretar um problema. Então eu vou fazer um problema desse aí mais à frente aqui no canal. No caso em que a aceleração ela está variando em função da posição, por exemplo, e não do tempo. Mas vamos ver isso aqui então agora. A gente tem um gráficozinho muito mal feito, né? Da aceleração variando em função do tempo. Vocês estão vendo aqui que ela é uma curva. Né? Então, nós não sabemos calcular a área abaixo de uma curva, então nós estimamos, como eu já fiz aqui em outros vídeos no canal. Né? A gente coloca figuras abaixo, que nós vamos conseguir, com o somatório dessas figuras, obter aí, um valor aproximado para essa área abaixo do gráfico. Quando você tem um gráfico da aceleração em função do tempo, a área abaixo do gráfico ela é numericamente igual à velocidade. Você fala que ela é numericamente igual à velocidade, porque a unidade de área, por exemplo, no sistema internacional é metro quadrado. E a unidade de velocidade é metro segundo.
Então, veja bem que as dimensões de área e de velocidade não são iguais. Por isso que você diz, né, que quando você tem um gráfico da aceleração contra o tempo, você diz, né, que ela é numericamente igual à velocidade. Inclusive, quando você for equacionar algo assim num texto científico, você tem que colocar aquele sinalzinho de igualdade, né, de equação, sinal de igual, com um nzinho em cima para falar que é numericamente igual. Tá? Porque senão está errado. Você vai estar comparando, você vai estar igualando duas dimensões que não são iguais. Duas dimensões de medidas que não são iguais. Tá? Deixa eu beber minha água aqui, porque senão fica a goela seca. Bom, então vamos lá. Bom, vai chegar aí, se a gente quiser aí, isso aqui a gente está varrendo o gráfico de maneira discreta, né? Se a gente pegar aqui o limite para esse delta aqui tendendo a zero, a minha aceleração média, ela vai tender a minha aceleração, tá? E outra coisa, eu vou ter uma quantidade infinitamente grande aqui de retângulozinhos entre T1 e T2, tá? De tal forma que eu vou ter uma quantidade aqui que vai estar varrendo essa área abaixo do meu gráfico de uma forma contínua. Então eu vou poder, ao invés de usar um somatório, né, que esse somatório ele vai se aproximar devido a essas discrepâncias que estão aqui, né, ó, tem hora que falta, né, se você continuar o desenho, tem hora que vai bater, vai pegar a área toda aqui embaixo de uma área que você está estimando, hora vai faltar, igual aqui a maioria está faltando, né, ó. Então na hora que você atende a esse ΔT a zero, você resolve o problema dessas discrepâncias, e você vai ter uma quantidade tão grande aqui de retângulos aqui embaixo, infinitamente grandes, que você vai estar varrendo integralmente essa área embaixo. Então, ao invés de você fazer uma contagem discreta, você vai fazer uma contagem contínua, usando integral. Então, aí ó, a gente quer obter, nós queremos obter aqui duas equações. Uma equação para a velocidade, né, em função do tempo, e a outra da posição em função do tempo. Tá? Duas funções temporais. E a gente está trabalhando na cinemática escalar. Não estou preocupado aqui com a dimensão vetorial da velocidade, nem do vetor velocidade, nem do vetor posição. Tampouco do vetor aceleração. Apenas estou trabalhando com as duas grandezas sem me importar com o comportamento vetorial. Tá? Depois aí a gente estuda aí a cinemática vetorial, mas antes de entender a cinemática vetorial, temos que entender a cinemática escalar. As equações que governam a cinemática escalar são as mesmas que governam a cinemática vetorial. Só que lá na cinemática vetorial você vai estar dando o quê? Você vai estar dando uma direção nessa aceleração, uma direção na velocidade, uma direção no vetor posição. Então você vai estar mexendo com o I chapéu, com o J chapéu e com o K chapéu. Você pode trabalhar no caso unidimensional, bidimensional ou tridimensional, porque você vai estar trabalhando agora com versores, tá? Mas não é o caso desse vídeo aqui de hoje. Então vamos lá, vamos continuar aqui. A definição, então, de aceleração média é a variação da velocidade. A definição de aceleração média é a variação da velocidade pela variação do tempo. Então, podemos escrever que a variação da velocidade é igual à aceleração média pelo ΔT. Né? O que é isso aqui? Como a área abaixo da curva, né, da aceleração, ela é numericamente igual à velocidade, então isso aqui significa que a altura desse retângulozinho, esse retângulozinho, que é essa área aqui rabiscada, é numericamente igual à velocidade. Então, onde a altura é a aceleração e a base aqui é uma variação de tempo, tá? Então, nós equacionamos aqui qual que vai ser a variação da velocidade, tá certo? Então, quando tomamos o limite daquele ΔT tendendo a zero, nós passamos a fazer uma contagem contínua abaixo daquele gráfico. Então, para os instantes T2 e T1, teremos as respectivas velocidades V2 e V1. Isso aí vai ser igual, então, à integral, né, a integral aí do dV do V1 até V2. Tá certo? Então,
evoluindo essa equação 2, então a minha variação de velocidade, né, o V2 menos V1, ele pode ser escrito como uma A de T dt, tá certo? Essa aqui, então, ela é a equação da velocidade para uma aceleração variando com respeito ao tempo. Tanto é que eu escrevi aqui, ó, A dt. Quer dizer que a minha aceleração ela é uma função do tempo. Eu escrevi dessa forma aqui, tomando aqui o número 1, que é o caso, né, de um delta, né, o delta da velocidade, que é igual a m delta t. Eu escrevi isso aqui em termos de diferenciais, né, dv, que é igual a m dt. Né? Quando você for estudar lá o cálculo, lá a integral, se já tiver estudado, lá você vai ver a aproximação que fazemos de delta de diferenciais. Então é por isso que aqui eu escrevi AT de dt, tá? Aquela que aqui fiz a mudança, né, dos limites inferior e superior, aqui é diferencial da velocidade, a grandeza que você estava integrando é a velocidade, agora aqui a grandeza que você está integrando é o tempo, por isso que os limites inferiores e superiores foram modificados para a grandeza tempo. De forma, então, análoga, nós podemos fazer a mesma coisa aqui para obter a equação horária da posição, né? Quando nós temos aí uma aceleração que está variando com o tempo. Então, né, a definição de velocidade média, ela vai ser o quê? Ela vai ser a variação da posição dividida pela variação do tempo. Aí você vai ter um gráfico, né? Se você for vai graficar aí a posição, você vai fazer um gráfico aí da velocidade contra o tempo, né? Aqui nós fizemos aqui o gráfico da aceleração contra o tempo. Aí você vai ter lá um gráfico da velocidade contra o tempo, né? Isso aí vai estar variando. A área abaixo vai ser uma posição. Aí você vai fazer o mesmo procedimento que a gente fez aqui para chegar no integral. Então, o que acontece? O delta da posição vai ser igual à minha velocidade média e delta tempo. Né? No meu limite, quando o tempo está lá tendendo a zero, você vai ter uma infinidade de retângulos abaixo, né, da curva da velocidade com respeito ao tempo, né, onde aqueles retângulos são numericamente iguais à posição. Né? Então, isso aqui você vai ter lá, fazendo as devidas aproximações, você vai ter um dx que é igual a um vdt. Fazendo aí abrindo esse delta, vai ser um x2 menos x1. Isso aí vai ser igual ao quê? Vai ser igual à minha integral do x1 a x2 dx, né? Integral dx, x1 tx2. Então, o que acontece? Nesse dx, nós vamos ter o quê? Nós vamos escrever esse dx como dx, que vai ser igual a v dt. Então, aqui embaixo ficou x2 menos x1, integral de v de t dt do t1 até o t2. Né? Veja aqui as mudanças nós fizemos aqui as mudanças de variável, né, nos limites inferiores e superior, a mesma coisa aqui embaixo. Né? Note que eu deixei aqui o nosso v, né, como ele é uma função do tempo. Eu escrevi ele como um v de t justamente para lembrar o cidadão que a velocidade ela é uma função do tempo. E se você for olhar quem que é essa velocidade aqui, você vai vir aqui, ó, vai pegar essa equação 3 e vai isolar esse rapaz aqui. Então esse V2 ele vai ser o V1, né? Você vai passar esse V1 para o segundo membro da equação 3. O V2, né? Ele vai ser o V1 mais a integral de AT dt de T1 a T2. Tá? Esse aqui que é o meu VT. Tá certo? Então essa aí é a equação, né, da posição, né, com uma aceleração constante, tá certo? E agora para o caso em que nós temos aí um movimento uniformemente variado. Qual que é a característica do movimento uniformemente variado? Bom, o movimento, para ele ser uniformemente variado, uniforme quer dizer que está variado.
quer dizer que está variando de quantidades iguais. Mas o que está variando de quantidades iguais? A velocidade está variando de quantidades iguais. Então, se você tem uma velocidade que varia de quantidades iguais, e o que faz uma velocidade variar é a aceleração, então você vai ter um movimento uniformemente variado. Tá? Bom, vamos entender isso aqui então. Vamos definir o que é um movimento uniformemente variado. O movimento uniformemente variado é aquele em que a velocidade varia de quantidades iguais para intervalo de tempos iguais. Tá certo? O que faz essa velocidade variar é a aceleração. Nem sempre uma aceleração negativa irá fazer um corpo desacelerar. Tá? Você tem que ver, a primeira coisa, para qual sentido esse corpo está se movimentando. Ele está se movimentando para o sentido negativo da trajetória dele? Então a velocidade dele, mesmo que acelerar, a velocidade dele já é negativa. E se você coloca uma aceleração negativa ali, a velocidade dele está ficando cada vez mais negativa, ele está ficando cada vez mais rápido. Tá? Então, nesse caso, para você desacelerar o objeto, tá? Você tem que imprimir uma aceleração positiva. Então, a primeira coisa, para saber se o objeto está acelerando, se a velocidade dele está aumentando ou diminuindo, é saber para onde que ele está se movimentando, qual que é o sentido da trajetória, qual que é o sinal da velocidade, tá? Qual que é o sinal da aceleração. Então, essas coisas você tem que se perguntar, tem que buscar no problema para saber se está acelerando ou desacelerando. Tá certo? Então, isso é tudo informado no problema. Tá? Então, vamos embora. No caso em que a aceleração é constante, tem mais uma coisa para comentar aqui. Ó. O movimento uniformemente variado. Tem gente que já fala MRUV. Eu não estou falando nada a respeito da trajetória. Tá? Eu não estou falando nada a respeito da trajetória. Eu não sei se aqui a trajetória é retilínea. Ela pode ser uma trajetória circular, tá? Ela pode ser um loop, pode ser uma hipérbole. A gente não sabe. Eu não estou falando nada a respeito da trajetória. Tá? Você tem que botar na sua cabeça que o problema tem que vir falando para você a respeito da trajetória. Trajetórias, elas dependem do referencial. Tá? Eu vou ficar preso aqui, porque senão cada hora eu vou querer definir uma coisa que esse vídeo aqui vai se transformar numa série da Netflix. Então vamos continuar aqui. A aceleração ela é constante. Se a aceleração é constante, vamos lá na equação 3. Esse V2 a gente pode chamar de V apenas. Não, nem indexar com 2, vamos deixar V. Ele vai funcionar como um V final. Esse V1, vamos chamar de V0. Que é a velocidade no tempo zero, tá? Então agora ficou aquela equação 3, vou ver se eu consigo deixar 3 aqui, deixei. Então aqui ficou V menos V0, que é igual ao T final, né? A integral, né, do A dt, T0, que é o tempo no instante zero, até o T final, isso aqui é igual ao que? A T. A aceleração que mais não é uma função do tempo, ela é constante, ela não sofre mais interferência do tempo, ela não varia com o tempo mais, tá? Ela tornou-se constante. Inclusive, isso aqui você pode colocar isso depois, atravessar o sinal da integração, porque ela não vai sofrer mais influência do tempo, então ela não sofre mais influência dessa diferencial de tempo, tá? Isolando a minha velocidade final, vamos lá. Isolando a minha velocidade final, o que eu vou ter ali? Eu vou ter o que? Conclui-se que a velocidade final, que é uma velocidade, é uma função horária do tempo, né? Por isso que eu coloquei aqui V de t, ela vai ser igual ao meu V0 mais a t. Essa equação aqui é a equação horária, né, da velocidade para o movimento uniformemente variado. Então ela tem nome, tá? Pode acontecer aí do pessoal querer colocar apelido nas equações. Apelido serve para a gente colocar nos coleguinhas e não nas equações. O nome da equação tem igual o caso dessa equação, que ela já vai falando para você qual que é a relação de uma grandeza, qual que é a relação matemática de uma grandeza em relação a outra. Olha o nome da equação, olha como que esse nome é bonito. Equação horária da velocidade para o movimento uniformemente variado.
né? Parece até um nome de invocação de feitiço, mas é o nome da equação. Ela fala qual que é o quê? Qual que é a relação de uma grandeza em relação a outra? Quais são as grandezas? Velocidade e tempo. Falou em horário? Horário é tempo. Tá? Então, se você resolver colocar um apelido nessa equação aqui, não vai adiantar nada. Tá? Não vai te ajudar em nada. Então, vamos continuar aqui. Para a aceleração constante. Vamos continuar, vamos ver como é que transforma a equação 6. O que acontece na equação 6? Vamos lá. Cadê a equação 6? Então, aqui, ó, a minha posição, vou chamar de apenas, não vou indexá-la, apenas será x, será a minha posição final. O meu x1 será a minha posição inicial. Então, vamos lá. Vamos lá. Bom, então tá aí que eu falei. A equação 6 nós temos que é uma integral, né? A integral do tempo zero, né? No instante zero, até t. De quem? De vt. Só que quem é vt? Nós vimos aqui em cima que o vt para uma aceleração constante é essa equação aqui, que é a equação das velocidades. Então, no lugar dessa função horária, eu vou colocar ela é igual ao quê? Velocidade inicial mais at, dt. Então, eu vou integrar essa criança de 0 até t. Tá certo? Então, o que eu vou ter? Aqui eu vou ter um v0, na hora que eu integrar, vou ter um v0t mais a t quadrado por 2. Tá certo? Isolando esse x, que é do meu interesse, então eu vou ter a equação horária da posição para o movimento uniformemente variável. Então, o meu x de t ele vai ser igual ao x0 mais v0t mais at quadrado sobre 2. O zero aqui, ó, ele não vai interferir aqui quando eu for avaliar qual que é o valor dessa integral de 0 a t. Não, o zero aqui ele vai aparecer, ele não vai me ajudar em nada aqui nessa equação, porque aqui você vai aparecer um t aqui, vai aparecer aqui um t quadrado, aliás, ele vai me ajudar, né? Porque ele vai zerar esse v0, vai zerar esse termo aqui at quadrado sobre 2, tá? Então ficou só o quê? v0t mais at quadrado sobre 2, tá certo? Quando a gente for substituir o limite superior, a gente vai chegar apenas nesse resultado. E depois, isolando o x0 vai vir para cá. Estava aqui negativo, vai passar para cá positivo. Tá certo? Bom, então essas duas equações aqui são as funções horárias para o movimento uniforme. Né? Cadê ela? Não é essa, essa aqui é o início dela. Essa aqui, ó, é a equação da velocidade. Né? A função horária da velocidade para o movimento uniformemente variado. E a segunda, a equação horária da posição para o movimento uniformemente variado, com aceleração constante. Esse cara aqui está com aceleração constante e esse rapaz está com aceleração constante. Os outros aqui em cima, esse cidadão é a equação da velocidade para aceleração variável e esse aqui é a equação da posição para a aceleração variável. A aceleração ela está aqui dentro desse V aqui, ó, tá? Bom, então continuando aqui. Vamos continuar. Vamos ver o que a gente tem aqui agora. E o caso onde a gente não tem a informação a respeito do tempo, a gente precisa de uma terceira equação. Tá? Uma terceira equação que vai nos ajudar. Talvez nós não tenhamos a informação do tempo ali, nem precisa. Tá? Então, tendo as duas últimas equações aqui, a equação, vamos lá, tendo a equação 8 e 9, vamos escrever aí uma equação que não dependa do tempo. Então, isolando o tempo na equação 8, nós vamos ter, passando esse V0 para o primeiro membro aqui da equação, vai ficar VT menos V0 sobre A. Então, ó, T igual V final menos V inicial sobre A. Substituindo esse tempo na equação horária da posição, não, vamos substituir aqui o tempo da equação 11, vamos substituir aqui na equação 10. Onde tiver T, a gente vai colocar o quê? V menos V0 sobre A. Então aqui vai ficar V menos V0 sobre A e aqui também V menos V0 sobre A. Tá? Então, cadê a nossa equação? Nós vamos substituir a equação 10, né? Então ali vai ficar
já vamos passar esse V0 para o primeiro membro. Então vai ficar x menos x0, que é igual ao V0, aqui viria um t. Né? Então ficou a equação 11, ficou o segundo termo da equação 11. Tá? Mais a sobre 2, de onde vai ser a sobre 2? Daqui. Né? Então ficou a sobre 2, aqui vem o quê? Um tempo quadrado. Então substituímos aí pelo segundo membro da equação 11. Tá? Nessa parte agora aqui, a gente está aplicando na distributiva. Porque esse V0 vai multiplicar todo mundo que está aqui dentro no numerador dessa fração. Então aplicamos a distributiva. Ficou V0 vezes V, não, V0 V, e aqui V0 vezes Z0, menos Z0 ao quadrado, mais A sobre 2. Então vamos lá. Vamos quadrar isso aqui. Não, o numerador e o denominador. Aplicando o quadrado perfeito. Quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado segundo. E quadramos o denominador, também. Tá? Tá aqui quadradão. Daqui para da equação 13 para 14, o que se sucedeu no primeiro, nesse primeiro termo aqui do segundo membro? Não aconteceu nada. Com exceção de a gente ter tirado o parênteses, não aconteceu nada algébrico aqui. Mas, aqui a gente fez a simplificação, né? Ó, dividimos esse A por esse rapaz aqui, né? E, o que mais? A gente pode fazer alguma coisa aqui em cima, será? Não fizemos nada em cima, só fizemos a multiplicação aqui embaixo, né? A multiplicação com simplificação. E em cima manteve e tiramos o parênteses. Agora, da equação 14 para 15, tiramos aí o MMC entre A e 2, que é 2A, né? E vamos fazer aí aquelas contas mágicas. Então, 2A dividido por A dá 2, que multiplica a rapaziada de cima. 2 vezes a rapaziada de cima, né? Olha lá, 2 vezes esse e 2 vezes, menos 2 vezes o V0 ao quadrado. Tá certo? Agora, pegando ali o segundo termo do segundo membro da equação 14. Então, 2A dividido por 2A dá 1. Multiplicando a rapaziada de cima, dá a rapaziada de cima. Agora aqui, ó, da equação 15 para 16, vamos ver como que nós evoluímos ela algebricamente. Então, esse termo aqui é simétrico desse, né? Zerou. Esse cidadão, podemos somar com isso aqui. Então, vamos ter o quê? Vamos ter, então, menos 2. Né? Eu já podia ter feito a subtração aqui, mas eu não fiz. Né? Só cancelei esse cidadão com esse cara aqui. Então, ficou aqui, ó, menos 2 V0 ao quadrado, mais V0 ao quadrado, mais V0 ao quadrado. Nós podemos somar esses dois rapazes, que vai ficar o quê? Só menos V0 ao quadrado, mais V ao quadrado. Esse 2A que está aqui embaixo, nós podemos multiplicar cruzado com esse delta de x e vamos isolar esse cidadão aqui em cima. Isolando esse cidadão aqui em cima, da equação 17 para a equação 18, nós vamos ter a equação final, que é chamada de equação das velocidades ou equação de Torricelli. Ela não é dependente do tempo. Tá certo? Então ficou velocidade quadrada final é igual a velocidade quadrada inicial mais 2 vezes a aceleração delta de x. Tá certo? Então não esqueça de dar aquela curtida no vídeo, se inscreva no nosso canal e dá aquela gongada no sino para você saber das notificações. E Feliz Natal!